noite, gente. Nós estamos aqui já no segundo episódio, né, da nossa segunda temporada do podcast da Letum. Eu sou a host Paula Cristina, sou sócia da Letum, e ao meu lado está a outra host e outra sócia, Ana Flávia. Fale aí, Ana, o que você faz lá? Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Flávia, eu sou a chefe padeira responsável pela Letum, né? Sou eu quem produzo, que coloca a mão na massa aí dos nossos produtos. E só. Ela é toda a parte operacional. Mas, hoje também com a gente, nós estamos aqui com o Agner. E eu vou ler aqui uma breve apresentação dele, né? Da engenharia para a gastronomia, Agner Matos é um entusiasta da cozinha. A paixão pela comida é uma herança materna. A mãe, uma cozinheira de mão cheia, mineira e com vários truques e talentos na cozinha. Hoje, à frente da Tudo do Porco, juntamente com o mestre ramoneiro Pedro Nunes, desenvolvem vários pratos, tendo a carne suína como estrela e chefe. A paixão pela cozinha foi herdada pela mãe. Isso aí. Era só isso. Não precisa de mais nada, né? Tá bom. Claro que não. Depois disso, de engenheiro a gastronomia são áreas completamente diferentes. Mas se completam, com certeza. Para fazer uma comida, você precisa de uma engenharia tremenda, certeza, viu? Isso é verdade. Até porque uma cozinha industrial tem razão de ser industrial. É fato. No nome, né? Fato. Mas é bem bacana, né? Essa transição, para mim, na verdade, o texto fala da engenharia para a gastronomia, mas a gastronomia sempre esteve comigo desde novo, né? Desde pequeno. Sim. Minha mãe, ou seja, o que justifica eu falar que era uma mineira de mão cheia, né? Minha mãe de Bom Despacho, interior de Minas Gerais. E aí, com 14 anos, ela é chamada para poder cozinhar para Jarbas Passarinho aqui em Brasília, com 14 anos. Olha. Aí ela vem para cá e depois ela volta para Minas Gerais, mas Jarbas Passarinho pede que ela volte. Não, volta porque eu não achei nenhuma cozinheira melhor do que essa menina de 14 anos. E aí volta e começa a viver aqui em Brasília e a crescer e tudo, ao ponto de ser cozinheira. E interessante que a palavra cozinheira e chefe, ela se confunde muito, né? Sim. E muita gente... Eu prefiro ser chamado de cozinheiro, que é o que eu acho que eu sou e que eu gosto de ser. Então, assim, apesar de que o nome chefe leva aí uma parte toda gerencial de um restaurante. Sim. E tudo mais, que é uma coisa mais pesada do que um cozinheiro em si. Mas, de fato, acho que todo chefe, o rustido, digamos ali, o que ele gosta de fazer mesmo é cozinhar. Gerenciar. Sim. Seria ótimo ter alguém por trás disso tudo para poder gerenciar o restaurante, mas só para um adendo aí sobre chefe e cozinheiro, mas vamos lá. E aí pede para voltar Dona Otacília de Minas Gerais para poder continuar cozinhando para Jarbas Passarinho. E aí ela vai desenvolvendo e tudo e começa a cozinhar num hotel aqui de Brasília, bem grande, mas aí conhece o seu Joel, meu pai, um carioca esperto, né, como todo bom carioca, e fala que ia dar uma vida muito boa para ela. Não, vou te tirar da cozinha, essa coisa todinha. E aí deu 9 filhos para ela cuidar. E aí tivemos algumas perdas no caminho de alguns irmãos e tudo mais. Sobraram 3 homens, 3 mulheres, né? E minha mãe sempre cozinhou muito pra gente e tudo mais, e a gente observava aquilo tudo. E o prazer, que com certeza ela devia demonstrar na cozinha. Com certeza. Ali. E mineiro, né, gente? Mineiro, sim, assim, sim. Se a gente pegar o Brasil e dividir a culinária do Brasil, a gente vai encontrar aí 3 grandes culinárias que são base para todo o Brasil. Depois vem as vertentes, vai mudando as coisas, sim. Né? Mas com pequenos toques diferentes. Então você vê que se confunde um pouco a cozinha mineira com a goiana. Aí você vê que a Bahia... Vão acabar com o estúdio, hein? Daqui a pouco, hein? Você vê que a Bahia, ela manda muita coisa pro norte e tudo mais, sim. E ali vai mudando. A gaúcha já é um pouco diferente e tudo mais. Então, assim, mas o Brasil é muito rico, tanto e grande, tanto extensão, mais ingredientes e tudo. Então, essa transição, para mim, assim, na verdade, eu sempre fui mais ligado à comida do que a engenharia em si. Então, assim, e eu só tive condições de entrar na cozinha e começar a fazer o que eu gostava de fazer
depois de que eu montei uma cozinha, mas mesmo assim, de uma forma muito tímida, eu ia para lá e cozinhava para amigos, para Paulinha, o pai da Paulinha, para todo mundo legal. Assim, né? Mas mesmo assim, ou seja, eu um pouco reprimido, sabe? Eu vou deixar vocês perguntarem, porque senão eu vou falar, depois vocês não falam mais nada, não. Viu? Não, mas é porque a gente estava até comentando, assim, a gente às vezes olha, porque, querendo ou não, você já está no seu segundo ramo de empreendimento, digamos assim. Como você falou, você veio da engenharia e você tem um empreendimento na área de engenharia, né? Mais, né? Na verdade, antes eu já mexia muito tempo atrás, né? Então, eu comecei com parte de tecnologia, né? Se eu for pegar muito para trás, lascou. Porque, assim, com 11 anos de idade, eu pego uma máquina de cortar grama emprestada dos americanos que levaram para a igreja que eu participava, que era a marca Steel, que aparecia no Brasil. Sim. E ali eu começava a cortar grama e cobrar o metro quadrado para poder cortar. E aí, em um ano, eu tinha 11 máquinas de cortar grama e os meninos da minha rua tudo empregado para mim, para poder trabalhar. Então, assim, é muito atrás, né? A veia do empreendedor então, eu vendia presente. Em Brasília, quem não conhece, e em torno, a Feira do Pedregal. Então, assim, todo domingo eu estava lá vendendo porquinho da Índia, que é preá, e vendia um mix de folhas para alimentar ele durante um mês, então eu entregava ele, mas as pessoas, mas como é que cuida disso? Aí eu, não, pode deixar que a alimentação eu forneço durante um mês para você, eu agregava valor ao produto. Com certeza, vende. E aí, assim, gente, eu vendia demais aquele negócio. Tanto que quando eu completo 18 anos de vida, eu comprei meu próprio carro, então comprei aquele Palio Kit 500 anos, com banco de couro, coisa parecida, pagava minhas contas, tinha tudo. E aí eu vi que eu tinha uma motivação muito grande, um motivo e uma motivação muito grande para poder entrar na área de tecnologia. E aí foi quando eu comecei a estudar engenharia, ou seja, 18 anos, terminando ali segundo grau, vou entrar na faculdade e começar a desenvolver. Empreendimentos ali. E aí depois, ou seja, eu fui diretor de várias empresas de tecnologia, algumas multinacionais. E aí, até chegar X anos de idade, eu abri a Blackbook, foi a minha primeira empresa de tecnologia, uma empresa que faturava milhões. Sim. Chegou a ser a maior empresa da América Latina de segurança da informação. E aí, o que acontece? Nesse meio termo, eu abri outras coisas. A Torteria de Lorenza, por exemplo, em Brasília, Azul Lago, a gente era dono dela. E mexemos com parte de iluminação, aí foi diversificando. Parte de têxtil, então a texto, tudo mais, investi em parte de roupa, aquela coisa todinha, muito na pegada da Hugo Boss, aquela coisa todinha dentro de Brasília. E aí eu comecei na verdade, a filtrar, a ver, gente, peraí, realmente não é legal você colocar todos os ovos numa cesta só. Mas também não é legal você ter muito ovo espalhado para tudo que é canto, né? Porque você acaba não focando e não conseguindo gerenciar tudo isso. Sim. E aí eu comecei, depois de uma certa idade, a controlar isso tudo, né? Aí a gente vai falando um pouco aí de empreendedorismo, não sei como é que vocês vão tocar aí. Mas já mexia com alimentação, com a Torteria de Lorenza, né? Sim, é que você tocou num ponto muito engraçado, porque até tinha comentado isso com você, assim, às vezes a gente vê as pessoas lá no topo, por exemplo, eu gosto muito do Carlos Bush. Uhum. O Carlos Bush, quem vê ele hoje no Brasil, todo mundo acha que a vida dele foi fácil. Mas se você for ver o histórico dele, ele morava no interior do Rio Grande do Sul. E assim, filho de caminhoneiro, se não me engano. Ele tem alguma coisa com caminhoneiro quando criança, mas ele falou que quando 14 anos, a mãe dele não tinha dinheiro para pagar curso de datilografia, de informática, na verdade. Né? Já tinha curso de informática e a mãe dele falou para ele assim, olha, eu só tenho condição de pagar a datilografia para você. E ele falou assim, ok, é o que eu tenho? Não era o que eu queria, mas é aquele negócio, né? A gente faz o que tem que ser feito. Exatamente. E aí, quem vê hoje... E o Carlos Bush, inclusive, quando ele chegou eu gosto muito dele, né? Então, eu tenho muitos cursos que tem ele como professor.
E ele conta que quando ele chegou a diretor de várias empresas, nem Nivaspero ele tinha. Mas porque ele tinha aquela do agregar valor. Então, quando ele foi contratado para uma copiadora, ele foi lá e deu o melhor dele. Precisava de alguém para digitar, ele tinha datilografia. Então, assim, tudo vai se encaixando. Então, a gente às vezes olha para as pessoas que, assim, pra gente você é bem sucedido, né? Por quê? Porque tem o sucesso? Porque os seus empreendimentos são empreendimentos muito bons. Né? Eu te conheço há muitos anos, eu lembro da Black Bull, por exemplo, e a Black Bull era um empreendimento, assim, muito, tanto que quando você vendeu, causou escândalo, tipo assim, como assim? E não vendi. Ele passou a parte. Eu dei a Black Bull. Ainda teve um fato desse mesmo, verdade. E ficou todo mundo assim, ele é louco, né? E rapidinho a outra sua empresa já tava lá no topo de novo, aí você já tá com outro empreendimento que, pra quem não sabe... A Tudo do Porco fica naquele Mané Mercado, que é relativamente novo, né? Tem um ano, Mané Mercado, não, tem 6 meses. 6 meses só. É porque já tá no hall de galeria ali de alimentícia, né? Hoje o Mané Brasília. Mercado, que é o Mané Vírgula, isso. É onde... Assim, vamos pegar segunda-feira hoje, que é o dia mais fraco, em qualquer lugar. Sim. Lá tá cheio. Hoje passa 2.000 pessoas lá. Isso, exatamente. Então, qual é o restaurante, qual o ambiente hoje dentro de Brasília que numa segunda-feira passa 2.000 pessoas? Exato. Ainda mais Brasília que tem um polo, querendo ou não, o polo gastronômico, ele então, aumentou. são 19 operações gastronômicas, ou seja, estruturadas, e estão crescendo bastante, né? Exato. E a Tudo do Porco lá dentro fazendo parte desta história e em ascensão. Né? E o interessante é que a Tudo do Porco... nós não idealizamos uma loja desse tipo. A ideia principal não tinha Tudo do Porco dessa forma. Sim. Então, como é que surge a Tudo do Porco? A Tudo do Porco surge primeiro como escola de charcutaria. O interesse de ensinar não somente charcutaria, mas a utilização de uma carne... como eu poderia colocar para vocês, de uma carne mais barata, mas tão saudável quanto as demais carnes no mercado. Sim. E tão assim, tida como uma carne ruim por conta do passado, por conta de históricos, nós conhecemos bem, a própria Bíblia fala lá que não iria se alimentar de animal com fenda, coisa parecida. Então, assim, eu acredito que Deus colocou aquilo para castigar o judeu, né? Porque é tão bom falar, vocês não vão comer porco para sofrer um pouco. Então, assim, mas assim, o interesse era como escola primeiro. Então, hoje nós temos até um curso na Hotmart. Sim. Onde a gente ensina mais de 30 receitas, utilizando o porco como um todo, do focinho ao rabo, da orelha aos pés. Então, e a gente ensina receitas clássicas como um fideuá de gandia, que é como se fosse uma paella, mas é feita com fidéus, e fidéus é macarrão, né, pra gente. Sim. Mas a gente faz um mesclado do mar com terra. Então, essa feitando ali mostra ali camarão, com não sei o que, com carne de porco. As pessoas, que inusitado, quando comem, falam... Porque a gente introduz ali um caldo de porco, feito em 72 horas, demora, reduzido, coisa parecida, com muito mesmo. Colágeno e tudo. Então, quando você prova, você fala, gente... E hoje, por exemplo, o charcuteiro, não charcuteiro, a gente chama de charcuteiro, né? O arroz que a gente colocou lá no Mercado Mané é feito com caldo do pata negra. Sim. Então, a gente traz da Espanha esse produto, fatia lá e sobra ali a carcaça dele. E aí, a gente faz um caldo por extração, que queima primeiro os ossos, depois água gelada, merepoá, aquela coisa todinha, e faz por extração o caldo, reduz e a gente utiliza neste arroz. Então, você come e você vê que é um sabor totalmente diferente de outro tipo de arroz, né? E aí a gente não idealizava a Tudo do Porco daquela forma. Era escola e depois surgiria Família Matos, que é o quê? A fábrica. Sim. Então, vindo do sobrenome meu, seja uma fábrica para poder subsidiar os produtos nossos, não somente na Tudo do Porco, mas em lojas. O interesse nosso é chegar em supermercado com uma charcutaria de verdade, com pouco sódio,
com poucos aditivos. Mais artesanal. Mais artesanal, mas em grande volume. Sim. Porque o artesanal a gente tem um problema que a gente não consegue dar volume. Sim. Então você faz um pão artesanal e tudo, você sabe que chega uma hora ou você fecha os pedidos, senão você não entrega mais nada, ou você vai perder na qualidade, que você não vai conseguir esperar fermentação ou coisa parecida, e aí vai dar algum problema. E aí a gente compra o terreno, a gente compra os galpões, está tudo pronto para poder montar. Aí chega um convite do pessoal da R2 para poder montar tudo do porco ali. E aí, assim, me ofereceram aqui, eu aceitei ali, né? 2 segundos, eu falei, não, vamos embora. Então, assim, gente, a Siri aqui querendo falar comigo aqui no meio do negócio. Então, assim, e aí nós montamos. E para nossa surpresa, foi um sucesso tão grande que hoje os principais shoppings de Brasília nos convidaram para abrir a Tudo do Porco. E a gente está segurando, porque é um modelo totalmente diferente para a gente. Porque não daria para ir para a mesma pegada que a gente tem ali para o Iguatemi, por exemplo. Que nos chamam para ir lá. Mas também é uma grande oportunidade de desenhar um modelo franquia para o futuro. Uma coisa um pouco menor, uma coisa mais levando uns pratos mais rápido, com toast ali, ou coisa parecida, com uma cafeteria legal junto, coisa parecida, vinho também, o aeroporto de Brasília. Então, assim, a gente tem aí várias possibilidades que estão surgindo, até Chapada. E eu estou aqui com gente que vai fazer evento no pé do Morro da Baleia, que todo tempo está chamando a gente para ir lá, para poder participar e tudo, e a gente tem que segurar, porque não estava dentro do nosso plano de negócio. Sim. Então, assim, simplesmente a gente não pode pegar, virar o foco e falar, agora vamos fazer isso. Não, a gente tem que estruturar primeiro a base e falar, agora a gente tem condições de crescer, porque senão a gente acaba queimando a marca, acabando com algo que a gente pode levar muito, muito além, e a gente acaba queimando antes cartucho e a marca, com certeza, indo para o fundo do poço aí. Então, este momento nosso é de consolidar a fábrica mesmo. Estamos agora esperando a aprovação da Dipova, nossa planta. Vai ser a maior planta do Centro-Oeste. E aí a gente começa a produzir para poder, de fato, entregar aí para os maiores supermercados e para as lojas da Tudo do Porco, se Deus quiser. Que é o plano inicial. Que é o plano inicial. Legal. A gente... Tipo assim, a gente sabe que empreender no país, a política do país não é aquela política que favorece o empreendedorismo, né, Ana? A gente sabe que tem muitas dificuldades por aí. Lá fora mesmo, como mercado, como inscrição, como imposto, tá? A gente sabe que a gente paga para existir. Uhum. E nesse empreendedorismo todo seu aí, quais foram aquelas principais dificuldades? Porque assim, eu e a Ana, a gente é muito nova, né, Ana, nessa história. Sim. Nossa empresa não tem nenhum ano também. Uhum. E a gente ainda tem um pouco de limitação ali de tempo, porque a gente tem outro emprego paralelo ali ainda, né, por enquanto. E aí a gente às vezes tem umas dificuldades e tal, mas a gente sabe que é normal. Mas o problema é que a gente olha no Instagram, a gente só vê coisa boa, né? Mas a gente sabe que tem aquela coisa ali, aquela coisa lá do fundo que ninguém vê. Quais são, assim, as principais dificuldades, as maiores que a gente poderia enfrentar, mas de conselho, assim? Paulinha, assim, eu vejo muitas dificuldades. Sim. Mas, como todo bom empreendedor e não empresário, que é uma diferença muito grande, certeza. Eu vejo esperança no fim de tudo, que eu acho que essa é a motivação. A gente vê hoje, ou seja, tem a onda do coach que surgiu lá no século XV, aí foi sendo aprimorada, melhorada e chegou até a nossa época aqui agora, e que já está na mentoria, e não sei o que, sei da onde. A gente escuta tanta gente falar sobre empreendedorismo sem saber o que é empreendedorismo. E temos até vários candidatos ao parlamento agora que, vou ensinar você a vencer através do empreendedorismo, coisa parecida, mas nunca vivenciaram de fato, né? O que é o empreendedorismo. E eu costumo dizer que eu sou o melhor empreendedor do que empresário. Então, hoje, por exemplo, eu sou empreendedor em série. É um tipo de empreendedor, que são vários tipos que a gente tem de empreendedor. Então, eu estou mais para abrir empresas e colocar
um empresário na frente ou um gerente bom para ele gerenciar, porque eu já não tenho tempo para estar à frente da empresa. A operacional ali você já não pode estar à frente da empresa, eu estou mais para startar novos negócios. Sim, então, com certeza. E jogar na mão de alguém do que estar lá. Então, assim, para ser empreendedor, você não precisa ser empresário. Você não precisa deter um CNPJ. E as pessoas confundem muito isso. Acha que foi lá, contador e tudo mais, abriu um CNPJ, eu sou empreendedor agora. Não, você não é empreendedor. Então, assim, então existe uma... E a gente poderia falar aqui durante talvez uma semana sobre empreendedorismo para poder talvez desmistificar ou explicar um pouco esses momentos de cada tipo de empreendedor, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que herdam empresas de família e, assim, e acabam que acabam com tudo em pouco tempo. Sim. Então, assim, estatisticamente falando, 80% das empresas herdadas, elas quebram. Estatisticamente falando, 90% em 4 anos fecham e 95% em 5 anos fecham das empresas. Então, assim, a gente pode aqui citar pelo menos alguns 5, 10 livros aqui de empreendedorismo que seria interessante para as pessoas lerem. Um dos últimos livros que eu li foi o livro Negro do Empreendedorismo, que é um livro que ele retrata uma forma diferente de ver empreendedorismo. A maioria das pessoas se espelham em fatos de sucesso. Vou ler biografia de fulano de tal, coisa parecida. E Fernando foi lá e escreve um livro que aponta os fatores chaves do fracasso. Então ele mostra por que fracassar. Então ele fala do empreendedorismo de uma forma muito clara, muito sutil e muito gostosa de você ler, e você se identifica e vê, cara, eu tô com uma ideia, mas a ideia não é o suficiente para abrir uma empresa, para ser um empreendedor. Tem que ter uma motivação, porque o empresário é aquele cara que flerta com o incerto. Sim. Então, assim, por exemplo, vocês não saírem ainda do emprego de vocês principal porque vocês têm um certo receio de que até onde a Letum vai. E o empreendedor, ele, a Letum vai muito além. Vai, porque eu acredito que eu tenho esperança, porque a minha motivação é essa. O motivo não pode ser, ou seja, o ponto final para você ir lá e abrir um CNPJ, mas a motivação, eu acredito, ou seja, eu creio que você vai fazer isso, aquilo, outro, tal. Não, muita gente, não, eu vou porque eu não aguento mais ter chefe, eu vou porque eu vou ter tempo para poder agora ter mais tempo para minha família, coisa... Balela, gente. Olha a hora que vocês estão dentro do estúdio gravando. Com certeza. Se pegar aqui, todo mundo praticamente é dono do seu negócio. Você está tirando foto, você é dono do seu negócio. Vocês é dono do seu. O cara que está sentado ali, com certeza é o dono do estúdio, coisa parecida. Exatamente. Seja bem-vindo à realidade. Exatamente. Não tem desse negócio de que, vou agora ter tempo para tudo. Não, agora que você vai ralar. Então, assim... E não adiantava a gente querer marcar mais cedo ou fim de semana. Não dava. Dá. Então, mas é uma cachaça boa, é algo que você gosta, e o empreendedor é isso, diferentemente do empresário. Agora, quando você casa o empreendedorismo com o empresariado, é um dos melhores do mundo, é o melhor mundo, né? Então, assim, tem algumas séries, por exemplo, Netflix e outros como é que é o nome? Streams aí que você pode ver, que uma que eu gosto muito é Billions, né? Não sei se vocês já assistiram. Já ouvi falar. Mas Billions, assim, poxa, ele te dá vários toques ali sobre empreendedorismo, sobre você se cercar de pessoas que vão além da sua capacidade. Então, assim, você não se completa com pessoas que pensam igual a você. E aprender a cair também, né? Então, assim, voltando à sua pergunta inicial, as dificuldades, para mim, a primeira dificuldade é você saber que você é a pessoa certa para a oportunidade que está passando na sua frente. Porque as pessoas muitas vezes falam bem assim, poxa, eu estou no lugar certo, no momento certo, mas você já se perguntou se você é a pessoa certa para aquela oportunidade? Muitas vezes você não é a pessoa certa para aquilo, então você tem que estar preparado para aquela oportunidade também, ser de fato empreendedor. Sim. Então, assim, o funcionário público é empreendedor? Por que não? Pode ser. Sim. Ele pode arrumar um sistema onde vai atender melhor a população em tempo recorde ou coisa parecida. Ele pode empreender ali dentro.
Com certeza. Não é empresário, mas ele pode empreender. Então, o empreendedor, ele nasce em lugares totalmente diferentes. Não necessariamente ele precisa ser um empresário, mas a motivação sempre tem que estar alinhada para você seguir. Então, a primeira coisa é saber, de fato, se você flerta com o incerto. Então, assim, para ser um empreendedor, é aquele cara que vai mudar a rota, ele vai ver algo onde ninguém viu e vai dali tirar água de pedra. Ele vai falar, vou inventar isso e vou sair do outro lado. Então, fotografia, o que eu vou fazer de diferente no mundo da fotografia? Eu sento muito com as pessoas me procuram muito para poder conversar. Um adendo, você também tem um hobby de fotografia. Gosto, adoro. Viajei o mundo fazendo foto. Isso, exatamente. Então, assim, poxa, o que eu vou fazer diferente? Hoje está começando a surgir em Brasília, mas lá atrás eu lembro que eu falei com um fotógrafo amigo meu, falei, cara, por que você não vai para o lado corporativo da coisa? Quantos escritórios tem em Brasília? Desde a advocacia, a de tecnologia, coisa parecida. Eu queria muito ter no meu escritório fotos atuais de Brasília, dos monumentos e tudo, e com o meu pessoal, coisa parecida. Aí ele, mas não sei o quê. Não. Aí hoje tem um cara que tira várias fotos de Brasília linda, com IP, com tudo. Você deve conhecer ele, eu não lembro o nome dele, Rafael, não sei quem é. Estava expondo até no B-Hotel esses dias. O cara tá nadando. Aí ele faz aquelas impressões em fine art, coisa parecida, aí juntou uma coisa com a outra. Então, assim, ele viu algo oportunidade diferente. Sim. E aí, com a sua pegada empreendedora, ele tá saindo do outro lado. Então, assim, imposto, essas coisas todinha, existem desde que o mundo é mundo. Sim. E eu costumo dizer, eu lembro que na minha rede social tem lá, eu tenho uma foto do lado da Cissa Guimarães, recebendo um prêmio em 2003, se eu não me engano. Olha quanto tempo atrás, isso está me identificando, né, a minha idade, meu Deus do céu. Não, mas eu sou velho mesmo, sou de 78, tenho 44 anos, mas sou nada. Mas o que acontece? Eu estava lá em 2003 recebendo dela um prêmio como um dos maiores recolhedores de ISS, de Imposto sobre Serviço em Brasília. E aí, quando eu postei isso, vários amigos meus, você está comemorando por estar pagando imposto? Que eu estou sobrevivendo. Mas lógico, se eu estou pagando imposto é porque eu recebi. Exatamente. Então, assim, dá a César o que é de César. Exato. E a Deus o que é de Deus. Então, assim, não adianta você querer entrar nesse mundo e achar que não vai pagar imposto, coisa parecida. Vai. Aí se vale do empresário, do cara que sabe fazer um belo do CMV, ou seja, de preço, que a maioria das empresas também quebram, principalmente na área de alimento, por não saber construir uma ficha técnica e não saber o preço que vale e que vai vender na ponta. Exatamente. Então, muitas vezes, a conta não bate, eu não consigo pagar as coisas. Muitas vezes você vai ver que você está trabalhando para entregar um produto de graça. Uma vez eu vi, não sei, alguém vendendo coxinha. Gente, o negócio era assim, R$2, R$3. Falei, gente, me diga aqui, bota no papel, vamos fazer conta de padeiro aqui. Mas você já viu que você está pagando para entregar coxinha para os outros? A não ser que você esteja fazendo dump de mercado ou querendo entrar com a sua marca e bancando esse tipo de ação para você lá na frente, que aí vai ser muito difícil, vou te falar uma coisa, entrar com preço tudo muito baixo para depois você mudar e continuar tendo as pessoas com você, é uma mudança bem complicada, mas beleza. Ela não, na verdade eu achei que eu estava ganhando alguma coisa, mas de fato, na vida real, dia após dia, eu via que eu não estava conseguindo bancar as coisas e pronto. Então, assim, outra dificuldade é essa, ou seja, não saber calcular os custos e não procurar pessoas especializadas, que hoje tem até consultoria, tem um amigo meu, Ricardo Lessa, a Aninha, que eles têm uma empresa que eles só fazem isso, e vou falar para vocês, do pequeno ao grande, eu conheço grandes restaurantes em Brasília que não tem ficha técnica. Sim. Então, assim, que não é só um problema de preço, é um problema de que o chefe saiu hoje, o sous-chefe não sabe como é que faz as coisas, porque não tem uma ficha para poder... Tem uma máxima do ISO 2000, do ISO alguma coisa que eu não lembro, que fala bem assim, ou você faz o que está escrito ou você escreve o que você faz. Então, assim, mas você tem que documentar alguma coisa. Exatamente. Você não pode deixar de documentar. A Ana está fazendo pão e tudo mais,
documenta em um canto. Uma hora ou outra você fica doente ou coisa parecida. Alguém vai te substituir se você não tiver definido ali como é que faz o pão. Ah, mas vão roubar a minha ideia, aquela coisa todinha. Esquece, não pensa nisso não. Técnica de fazer, o conhecimento em fazer é meu. E é que nem... tem gente que fala assim, você não passa uma receita pra mim? E tem gente que fala, não, eu não posso passar uma receita porque a receita é meu segredo. Bobagem. Gente, é totalmente bobagem mesmo. Hoje Hoje não existe isso. Todo mundo faz e a gente prefere de uma padaria. É besteira. Você pode ensinar a melhor receita do seu cardápio. Exato. Quantas pessoas vão ter o costume ou a dedicação de chegar em casa e repetir o seu prato? Talvez uma vez. 2, difícil. 3, difícil, ele vai preferir falar, não, dá tanta mão de obra que eu prefiro ir lá e comprar. Ou prefiro ir lá e comer naquele lugar. Me dá prazer, o lugar é gostoso, o lugar é bonito. Então, não guarda informação para você. Hoje o mundo, esse negócio de que eu estou guardando a 7 chaves, o molho especial, a gente vai muito em cardápio, né? Assim, o molho especial, molho secreto do chefe. Oh, meu Deus do céu. Tá certo. Então, assim, mas assim, esses são alguns percalços, né? E assim, as pessoas têm que procurar pessoas especializadas ou que têm conhecimento para poder ajudar na cozinha, para poder ajudar em montar uma ficha técnica, contabilidade. Então, assim, se não sabe calcular, gente, contrata uma contabilidade para cuidar dessa parte todinha, porque a maioria das empresas também a gente percebe que em pouco tempo elas estão endividadas, porque deixaram de pagar alguns impostos besta. E às vezes nem sabe. A maioria não sabe. Exato. Que tinha que pagar isso, aquilo, outro. Então, assim, mas eu assim, apesar das dificuldades, é um mundo que me encanta muito. Eu não me vejo não sendo empreendedor. Então, assim, eu sempre serei. Qual área? Qualquer área. Disposto a aprender. Qualquer área. Então, assim, uma vez empreendedor, para mim, ser empreendedor, a fórmula é a mesma para várias vertentes. Então, assim, poxa, eu resolvi ir para a área da gastronomia. Como que eu melhoro meu mindset, ou seja, meu conhecimento, meu pensamento? Sim. Eu fui fazer uma faculdade. Sim. Eu entrei para a faculdade, falei, não dá para entrar apenas com conhecimento dos demais, eu quero absorver alguma coisa. E olha, eu sou fascinado por matérias-primas, eu sou fascinado por saber o que acontece na comida, a retrogradação do amido, por que eu começo a marchar uma comida que tem amido e ela em pouco tempo ela começa a craquelar, seja um bechamel ou coisa parecida. Por que eu coloco sal ou vinagre quando eu vou fazer um cozimento à inglesa, seja no brócolis ou no couve-flor? Qual que é o uso? O que é antonina, que é antoxina? Tem um monte de nome, coisa parecida. Os outros falam, cortam a carne e vê aquele negócio, sangue, eu não gosto. Gente, não é sangue que está na carne ali, não. O sangue já foi tirado quando foi abatido o animal, mas as pessoas não têm conhecimento. Então, assim, e eu sou fascinado por esse tipo de coisa. Por quê? São reações químicas, é física, a engenharia é tudo isso que envolve no momento da cozinha. Isso, para mim, me completa muito mais do que a engenharia em si. Sim. Eu acho que eu me identifiquei bastante com isso que você disse, essa divisão. Ser empreendedor não necessariamente é ser empresário. Sim. Eu sinto, assim... eu fiz aquele curso em Pretec. Legal. Muito bom. Muito bom. Super muito recomendo, bom. assim. E muita gente não faz porque não encara a realidade e não consegue nem fazer um Empretec, porque é difícil. Exatamente. Porque é pesado. E, na verdade, o que acontece? Eu achava que... Eu pensava, será que eu nasci para ser empreendedora? Todo mundo pode ser empreendedor, basta desenvolver aquelas habilidades, aquelas características. Uhum. E assim, eu tenho buscado muito isso, porque assim, realmente o meu lado empresarial, eu ainda, confesso que eu não tenho mesmo, eu não tenho essa, eu ainda falta, porque eu ainda tô galgando essa parte do empreendedorismo. E aquilo que você disse, eu acho que empreender, a gente pode empreender até no serviço público. A gente empreende até no casamento. A gente pode empreender principalmente, em todas as situações. Casamento, namoro, tudo. E às vezes a gente pensa que empreender
eu sou empreendedor porque eu tenho uma empresa e fez sucesso e não tem nada a ver. Você tem um CNPJ ali. Exatamente. Contas para pagar, coisa parecida. Então, assim, empreender é totalmente diferente. E tem vários tipos de empreendedores, né? Então, assim, eu recomendo muito o lado negro do empreendedorismo. Fernando Trias, deixa eu pegar aqui o nome certinho dele aqui para não passar para o pessoal que vai escutar aí. Isso. Peraí, gente, peraí. Uma lista aqui de... Não, o livro é o que mais tem, né? Empreendedorismo. Hoje a internet está cheia de coisa. Fernando Trias de Bes. Ah, tá. Fernando Trias de Bes. Então, hoje está cheio, mas eu acho que é um complemento, né? Então, assim, eu estudo muito... como que eu poderia dizer? Poderia dizer não. Como que eu vou lembrar aqui agora? Que não é dizer, que estou tentando lembrar o tema em si. Mas é comportamento, por exemplo. Sim. A forma de sentar da pessoa em reunião, a forma que a pessoa retorna para você uma pergunta, coisa parecida. Isso, para um empresário e para o empreendedor, é fundamental em reunião, para fechamento de negócio, coisa parecida. Então, assim, a apresentação que você faz. Então, não é só ler livros de, que fulano de tal, biografia tal, o cara foi... Isso, exatamente. Gente, assim, é um conjunto, é um pupurri de informações que chegam para você, para que forme o seu mindset, forme a sua forma, a sua cabeça ali, como é que você vai raciocinar, pensar e começar de fato, a montar o seu negócio e para poder crescer, né? Isso que você falou é uma coisa interessante, porque eu vejo muito podcast, né? E com empresários de sucesso no Brasil, digamos assim. E a maioria deles, às vezes perguntam, né? Qual o requisito principal, tipo, qual o currículo para trabalhar na sua empresa. E eles, em nenhum momento, eles falam especialização nisso, naquilo. Aliás, eles não falam isso. Eles falam disposição de aprender todo dia, de trabalhar. Então, não necessariamente a pessoa, às vezes, que chega lá com um currículo inferior, essa pessoa não necessariamente ela está eliminada da vaga. Porque se ela demonstrar disposição, ela vai ser contratada. Aí entra no que você falou. Mas como é que ela mostra disposição? Isso é perceptível na entrevista. Porque o bom empreendedor também tem esse lado comportamental. Porque o bom empreendedor, ele não leva produto, ele leva valor. E a pessoa só vai poder levar valor se ela entender o comportamento do ser humano. Então, isso tudo meio que completa ali, anda junto. Não adianta você adquirir um conhecimento aqui e não aplicar ali, porque isso tudo faz parte. E aí a gente pode mostrar a disposição nos mínimos detalhes ali. Tô errada? Nossa, tá certíssima. Assim, na área de tecnologia, não é diferente da área de alimentação pra gente. Muitas vezes a gente prefere o cara que não é formado do que o que é formado. O que é formado, ele acha que vem com uma bagagem repleta, o copo cheio. E a gente não está procurando o copo cheio. A gente está procurando o copo pela metade, porque a gente quer preencher com um pouco do que é nosso. Exato. Para que ele entenda um pouco a nossa visão de negócio e possa receber um pouco mais. Então, você vir formatado, prontinho, para mim, assim... Em questão de conhecimento, eu quero que você aprenda um pouco do meu negócio, para você, ou seja, caminhar um pouco com a gente. Sim. É ruim? O cara sabe? Não. E eu acho que esse é um dos pré-requisitos, até foi quando eu falei de Billions, que você pega ali a forma que eles pensam, por exemplo, o Bob lá, que é o bilionário lá dos investimentos, ele é um cara que está sempre cercado de pessoas que têm uma capacidade maior do que ele naquilo que ele tem uma fraqueza. E ele está correto. Sim, então, por exemplo, se perguntar a Carbon IT, que é a minha principal empresa, eu vou lá a cada 20 dias. Sim. Então, hoje eu fui à noite agora, fui lá, eu estou tendo uma obra logo do lado, não sei quantas salas a gente está reformando, fazendo um escritório novo, mas eu não apareço lá há 15 dias. Sim. Eu apareci, na verdade, para ir no aniversário. Para sentar com o povo e comer e
parabéns e correr, fazer outra coisa. Então, assim, mas tem pessoas capazes para poder tocar a empresa. Sim. Então, assim, eu não vou procurar alguém inferior, ou talvez que tenha o mesmo pensamento que o meu, para eu ficar numa zona de conforto e falar, não, o cara pensa do mesmo. Não, eu quero pessoas para confrontar. Se eu tenho um conselho onde 10 pessoas falam a mesma coisa, eu demito todo mundo que eu não preciso dele. Sim, exatamente. Eu preciso de ter confronto para poder, ou seja, crescer, para poder olhar o prisma por todos os lados que ele tem. Exatamente. Então, assim, uma visão míope da situação não me ajuda em nada. Não me ajuda em nada. E aí, eu recomendo muito. Billions, tá lá, Netflix. Aí você vai ver que tem outras questões desde motivacionais. Eles têm lá uma psicóloga que é uma coach corporativa que sempre está botando as pessoas para cima e mostrando, valorizando o potencial delas lá. Olha, você pode, você faz isso, aquilo, outro e tudo. É um cara que se vale de bons relacionamentos. Brasília é network, gente. Exatamente. Brasília, qualquer área que você for mexer, você tem que ter network, você tem que conhecer as pessoas. Essa é outra dificuldade que tem que ser trabalhada. Não adianta você querer abrir um negócio, esperar prosperar vendendo para os seus vizinhos unicamente. Sim. Não, você tem que expandir o seu horizonte, network e procurar pessoas que te dê condições disso, de você ampliar o seu leque para você, ou seja, alcançar mercados diferentes. Então, assim, e Brasília é isso. Brasília, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário, melhor, vamos lá, vamos voltar à realidade do Brasil. Ao contrário de São Paulo vive mais o sonho americano do que Brasília. Com certeza. São Paulo, as pessoas querem ser empresários, querem ser empreendedores. Sim, Ninguém quer ser funcionário público. Isso é verdade. Então, Brasília não, todo mundo tem a vocação para querer ser funcionário público. As pessoas estudam. As pessoas colocam os seus filhos voltados para isso. Você vai fazer direito, você vai fazer não sei o que da onde, porque você vai fazer concurso para isso, para aquilo outro. Isso. Então, assim, essa é a vocação de Brasília. Então, vocês estão indo contra a maré. Contra a maré, exatamente. E os empresários bem-sucedidos aqui são vistos até, assim, a margem. Não, esse cara deve estar fazendo alguma coisa errada, porque não é possível. Não, a gente é a louca que está abandonando a graduação do direito para empreender no mundo onde o concurso era certo. Mas essa é a palavra. Para ser empreendedor, você tem que ser louco. Exato. Loucamente apaixonado, dia após dia, pelo aquilo que você faz, acreditar e ter esperança que, ou seja, a melhor coisa que vocês estão fazendo da vida. É isso. Fora isso, não empreenda, não abra nada. Seja empregado. E disposição de trabalhar. Porque a gente tende a crer que o empreendedor ele tem uma vida fácil, uma vida ali facilitada. E, na verdade, como eu falei, eu gosto muito de podcast. E a pessoa, né, da entrevistada estava falando. Ela falou assim, eu vejo as pessoas falando assim, eu queria muito ter uma vida igual a sua para eu parar de trabalhar. E ele respondeu, ele falou assim, cara, então foi Deus que não te colocou no meu lugar. Porque se você estivesse no meu lugar, você ia parar de trabalhar. E eu não paro de trabalhar. Então, assim, tem que ter o prazer naquilo ali, porque você não vai parar de trabalhar mesmo, você vai continuar trabalhando. Vai ter momentos que você vai desfrutar e tudo mais, vai ter momento. Quando você conseguir equalizar a balança, aí você vai ter momentos bons, você vai poder escolher a hora que você quer ir trabalhar, coisa parecida. Por exemplo, eu faço gastronomia pela manhã. Sim. Então, assim... E com 2 empreendimentos. Eu pela manhã, então a manhã minha é dedicada para a faculdade. Sim. Então, assim, ainda vou para academia depois e faço as demais coisas. Então, assim, depois que você conseguiu equilibrar, com certeza o volume de dinheiro que vai voltar é melhor do que qualquer outra coisa e você vai ter uma vida mais tranquila. Mas início de qualquer coisa, gente, início de relacionamento, início de empresa, início de escola, início de tudo, é investimento. E o investimento é full time. Então, assim, todos os dias, até que você coloque o trem nos trilhos, pavimente depois, ainda dê mais trilhos para ele poder caminhar, e aí sim depois você pode, quem sabe, escolher um vagão lá atrás do trem para você ir de camarote assistindo a viagem. Mas enquanto isso, você é um maquinista. Exato. Você vai fazer o negócio andar, porque fora isso, o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Isso é fato. Bom, Agnes, a gente gostou muito
Eu falo por mim, né, Ana? Você gostou Sim, também? gostei muito. Gostou, Ana? Fala a verdade. Eu gostei. O que eu mais gostei, o que pra mim, assim... Amanhã, talvez eu nem lembre da nossa conversa na íntegra. Mas total, uma coisa que eu vou... Essa levar questão de... no Porque coração. eu também tinha um... Eu sabia, mas assim... Você falando ficou uma coisa bem mais clara, assim... ser empresário é uma coisa, ser empreendedor é outra. Tem gente que é empresário, mas não é empreendedor. Realmente, basta eu posso ter um bom administrador para mim. Exatamente, você pode, ou seja, criar letum, montar corpo nela, fazer tudo e amanhã depois vocês falarem, gente, a gente precisa botar alguém para administrar isso, aquilo, outro, ou até mesmo alguém para fazer o pão. A gente já está necessitando. Você vai ser a chefe executiva, mas vai ter alguém fazendo o pão para você e tudo. E esse tem que ser o objetivo. Tem que ser objetivo. Porque senão você vai acordar todo dia 4 horas da manhã para fazer pão para os outros. Não, você vai assim... No Empretec, eu conversando com um cara, ele disse... Tem alguma coisa de errado, peraí, você tá errada. Eu falei, mas é que eu gosto de pôr a mão na massa. Ele falou, não, tá errado. Tá errado. Isso não é a visão do empreendedor. Eu vou dar um exemplo do meu irmão, que ele não me escute, nem escute esse podcast depois. eu vou editar. Mas meu irmão é engenheiro mecatrônico, ele era oficial do Corpo de Bombeiro, responsável pelas aeronaves, helicópteros, ele que montava os helicópteros, a maioria no Brasil todinho preparava. É um cara fenomenal, conhece como ninguém a máquina. Sim. E aí, eu, novo, antes dos meus 18 anos, eu também tinha um maior centro automotivo do Gama. Eram 3.200 metros quadrados. De veículos. De veículos, E aí, eu era novo, moleque, 18 anos. E aí, o Jefferson, ele ficava... Toda vez que eu aparecia na oficina, ele estava debaixo de um carro arrumando. Sim. E não administrando o negócio. E aí, assim... Quem trabalhava lá dentro, na administração, tinha carro, tinha casa, e meu irmão não tinha nada. Total. Falei, alguma coisa está errada. É isso aí. Alguma coisa está errada. Então, assim, eu falei, Jefferson, transfira o conhecimento. Sim. Que isso é muito importante, gente. Transfira o conhecimento. Delegue, saiba delegar para pessoas capazes de executar aquilo que você executaria. Pode não ser da mesma forma, pode não ser, mas elas vão executar o que você, ou seja, o que é necessário para você andar, depois vão aprimorar. Sim. Mas é necessário delegar para que você possa usufruir daquilo que vocês construíram lá atrás. Exatamente. Porque senão vai a vida, vai tudo, e quando você vê, aí cresceu, a pessoa mesquinha, né? Que tem, e não cresceu, exatamente, não multiplicou os talvez tem tanto ali. Dinheiro, tem tanto, mas é tão rico que a única coisa que tem é dinheiro, né? Sim. E mais nada, né? Isso, exatamente. E só para encerrar, então, Agnes, a gente agradece demais, assim. Que isso, muito... que eu agradeço. Já até vi um vídeo engraçado que as pessoas não têm mais ideias, ela tem insights. Né? Mas foram um show de insights, assim. Na verdade, pra mim, acho que foi um show de ensinamento, assim, de verdade, assim. Agradeço demais. Foi muito legal essa conversa, a gente pretende repetir, porque foi muito legal, assim. Nossa, eu curti muito, 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 sem exagero nenhum, já exagerando. Pode chamar para falar de empreendedorismo, a gente bota aqui um quadro, explica, eu falo, gente, tem esse A gente vai fazer um curso no Hotmart. Não, nem precisa. É porque, como eu falei lá no início, né? A gente vive uma onda de pessoas que não viveram. Você falar de empreendedorismo, qualquer um pode falar com conhecimento. É como, eu costumo dizer, o Jô Soares, por exemplo, tinha um conhecimento da Bíblia como ninguém. É verdade, isso é verdade. Como ninguém. Mas ele vivenciava e vivia aquilo. Não. Então, assim, você pode pegar qualquer pessoa com bom conhecimento ou autodidata e falar de medicina. Falar várias coisas, ele leu o livro e tal. Ou falar de você que é do meio do direito, ou falar de Código Penal, Civil, aquela coisa todinha com baita do conhecimento, mas o cara nunca pisou num tribunal ou nunca tirou a OAB ou coisa parecida, mas ele tem um conhecimento tremendo. E é o que eu levo para o empreendedorismo. Qualquer pessoa pode falar, pode ser capaz de falar. Agora é diferente quando você pega alguém que tem condições de falar e vivenciou e venceu ou não naquilo, mas ele tem em si a experiência de chegar e falar. E falar, não, olha, é isso, é aquilo, outro. Então, por isso que eu acho interessante, mais uma vez bato nessa tecla desse livro, O Lado Negro do Empreendedorismo. Acho que todo mundo, antes de empreender e antes de ler qualquer outro livro, leia esse. Com certeza. Então, ele te apresenta
14... É um livro pequenininho, gente. Numa sentada você lê. Ele apresenta 14 capítulos que ele chama de assaltos, porque ele realmente te coloca no ringue, te dá porrada e fala, olha, isso e aquilo. Sua família concorda com você que você está fazendo? A sua família está disposta a sofrer com você? Sim. Porque, olha, uma coisa é ser solteiro e você ir lá, ou solteiro e você abrir o negócio. Outra coisa é você ter família, ter tudo e você falar, eu preciso viajar, eu preciso não sei o quê. A minha mulher me conheceu com mala no carro. A Patrícia me conheceu com mala no carro. Aliás, ela te conheceu por conta do seu empreendedorismo. Dava aqui, ou seja, eu entrava no aeroporto e ia embora. Ah, gente, eu tenho que... Prepara um avião aí porque eu preciso pegar e ir pro porto do Espírito Santo desembaraçar uma carga que chegou de tal lugar que a alfândega segurou. Aí saiu com a cueca... Chegava lá, comprava mais uns 5, né? A gente não vou falar que lavava ou virava, não, mas... mas achava que ia demorar um dia e ficava uma semana para resolver um problema. Então, assim... Então, a sua família tem que estar com você. Tem que não só estar com você, mas apoiar, entender as dificuldades e saber o que vai acontecer. Sim. Sócio. Vocês são sócios. Sócio é o bicho. Sim. Então, assim, vocês têm que saber... lidar muito bem com a relação. Eu tive sócio e a Black Bull eu dei por conta de sócio. Sim. Então eu fui embora para São Francisco, volto e minha empresa era outra. Sim. E então eu vou e dou minha empresa e abro outra empresa. Mas, assim, é muita conversa, é muita sinergia, é muito respeito, é cumplicidade, admiração... divisão de tarefas muito bem definidas e aceitar. Eu fiquei responsável por isso, eu serei responsável por isso. Sim. Não é porque eu tenho 10%, ou é porque eu só tenho 2% ou coisa parecida. É responsabilidade, né? Pensa na empresa. Exato. Então, assim, sociedade é uma das coisas que mais faz com que um empreendimento ele venha a falir, venha a ter um problema. Então, assim, e aí uma série de coisas que lapidam e vão montando o empreendedor ao longo do tempo, né? Sim. Mas é isso, eu agradeço bastante. Eu agradeço, nossa, a gente agradece demais. E com certeza terão outras oportunidades pra gente continuar conversando sobre isso, que foi uma conversa muito agradável. Legal. E muito enriquecedora, eu acredito, né, Ana? Sim, com certeza. Eu agradeço demais também. A gente não seguiu o script aqui, né? Então, mas a ideia era essa. A ideia era essa, era bater um papo, para começar a conversar sobre isso. Então talvez alguém escute e fale, mas ele falou disso, não falou, não. A gente foi jogando ideias aqui, quase um brainstorm, que fomos cuspindo algumas coisas aqui. Exatamente. E assim, e interessante, mas do que a gente falou aqui, dá para as pessoas terem uma noção, ou seja, um feeling, falar, pô, é isso, parar um pouquinho. Sim. Assim, então, deixa aí, ó. Séries para assistir. Billions, Suits. Ai, adoro. Nossa, então, adoro Suits. Advogados de Nova York, pensamento rápido, tudo, eles lidam com empresa o tempo todinho. Sim, com certeza. Vê um pouco de como é que o americano pensa e tudo mais, que é o povo que vive mais negócio. Né? Exatamente. É o americano, né? Exatamente. Eles nascem com essa veia do empreendedorismo. Exatamente. Todo mundo, o sonho americano é ser empreendedor. Exato. E não é ganhar numa venda. O sonho deles é ter o produto deles espalhado em todos os lugares e ganhar na escalabilidade. Exato. Não em uma única venda. A Letu não está vendendo, então, beleza, vamos então aumentar o preço do pão, porque a gente está vendendo só 5, e aí vai conseguir subsidiar a produção. Está errado o pensamento. Está errado o pensamento. Vamos procurar mercado. Tem que procurar mercado, você tem que tentar ao máximo ganhar na escalabilidade, aumentar e tudo. E o motivo para aumentar preço é qualidade, é outras coisas que você vai aumentar. Não porque isso a gente vê muito em Brasília, né? Vai num lugar, o cara te cobra o horror no produto, né? Mas, o cara não vende, ele tá vendendo, ele quer tirar todo o lucro da empresa num produto único só. Produto. E vai vender uma vez só e pronto. Você acaba sofrendo a venda e não fazendo a venda. E sofrer a venda é a pior coisa que existe. Exatamente. Então, assim, não é legal. Tá vendo? A gente quer encerrar, mas vai puxando outra coisa, né? Tá encerrando. Encerra aí, gente. Então vamos encerrar. Então, a gente agradece. Quer falar alguma coisa, Ana? Não, tá.
Finalizando por aqui, chega demais. Gente, esse foi o 2º episódio. A gente agradece muito a presença e a confiança. Ah, só um adendo. Na área de gastronomia tem muito mais coisa vindo aí, viu? Ah, legal. Então, o terreno que a gente adquiriu para criar a fábrica da família Matos é um terreno de 20 mil metros quadrados, então é muito grande. Sim. E eu tenho um desejo muito grande de criar um centro de desenvolvimento de comida de verdade. Aí o que é isso? É comida para pessoas que têm restrição alimentar. Ah, sim, com certeza. Então, pessoas diabéticas, pessoas que têm intolerância ou alergia à lactose, pessoas... Então, imagina, hoje você vai numa pizzaria e quer comer uma pizza com uma massa que não tem glúten. Você não vai achar. Ou se achar um pau que você vai comer alguma coisa aí por aí. Então, a gente quer desenvolver não a pizza, a gente vai dizer massa, e as empresas vão comprar e usar nos seus produtos ou coisa parecida. Sim. Então, eu devo contratar, conversei até com o Lucas, que devo chamá-lo para fazer parte, coisa parecida, pessoas, vários chefs, químicos, físicos, tudo para poder juntar e falar, galera, vamos montar isso aqui em prol disso. Sim, com certeza. Um projeto bem bacana e super necessário. E deixar um negócio aqui rapidinho também, tá vendo? Não para de falar. Nós, dia 10/11, o IESB vai estar fazendo um evento numa creche chamada Monte Moriá, lá em São Sebastião. Sim. Então, entra aí no Instagram depois, galera, que é Para um Mundo com Mais Cores. E lá tem uma vaquinha. Faz o Pix. Pode deixar. Faz o Pix. Bom, gente, é com isso que a gente encerra aqui mais esse episódio. E muito obrigada pela presença. Tchau, Valeu. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.